nosso projeto Escola Especialista da Aeronáutica, ESA, tá? Por enquanto o Edinho não está conosco, mas ele em breve estará aí de volta, tá bom? Bom, a primeira questão que nós vamos ver é uma questão de geometria. Eu cortei aqui para ganharmos espaço, tá? Ele fala o seguinte: você tem um quadrado escrito numa circunferência. E a área desse quadrado é 2 metros quadrados. Ele quer saber quanto vale o lado do hexágono escrito nesse mesmo quadrado. Tá? Bom, tem vários caminhos que a gente pode tomar. Um deles é nós percebemos o seguinte: que se a área do quadrado, né, uma das maneiras, pode ser feito direto. Se a área do quadrado, né, é 2 metros quadrados, o L2, quer dizer, o lado do quadrado elevado ao quadrado, é 2. Logo, L vale raiz de 2. Não precisa isso tudo, eu que estou explicando aqui, tá? Então, a raiz de 2 é aqui, ó. Ó, raiz de 2 aqui. Beleza? Muito bem. Se você traçar, né, a diagonal desse quadrado, a diagonal é o diâmetro. E a diagonal do quadrado, chamar isso aqui de L4, L4, a diagonal do quadrado é o lado vezes a raiz de 2. Como o lado você conhece, então você acaba de conhecer a diagonal. Tá? A diagonal vai ser raiz de 2 vezes raiz de 2. Ou seja, a diagonal do quadrado é 2. Raiz de 2 vezes 2. Só que a diagonal do quadrado é o diâmetro do círculo. Então você vai ter 2R igual a 2. Portanto, o R vale o quê? Vale 1. Descobrimos o raio do círculo. Tá? Se você já sabe que o lado do hexágono é igual ao raio, tudo bem, você já matou o problema. Se você não sabe, a pensadinha aqui também a gente consegue resolver o problema. Por quê? O hexágono está escrito aqui no círculo. Tá? O hexágono, vamos ver se eu consigo aqui desenhar um hexágono regular, mais ou menos. Vamos ver se eu consigo fazer um hexágono regular, mais ou menos. Tá? Então aqui está o meu hexágono regular. Ângulos iguais e lados iguais. Só um esboçozinho, tá? É claro que o hexágono ele pode ser decomposto em 6 triângulos o quê? Equiláteros. Por quê? 360 dividido por 6, esse arco aqui, ó, AB, é um arco de 60 graus. Então esse ângulo é um ângulo de 60, um ângulo central. Mas como isso aqui é raio, isso aqui é raio, esse triângulo é um triângulo o quê? Equilátero. Tá? Isso você pode fazer para os 6 triângulos que aparecem aqui, ó. Então o hexágono fica decomposto em 6 triângulos equiláteros. Logo, raio, 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 todos os lados são iguais ao raio. Então L6 é igual a R. E o R vale quanto? Vale 1. Então o lado do hexágono é igual ao raio, portanto, igual a 1. Opção correta, letra D. Tá? Tranquilo. Não precisava fazer isso tudo, né? Quem já sabe, direto. A área do quadrado
é 2, certo? E aí 2R2 é 2, R2 igual a 1, raio igual a 1. Como o lado do hexágono é igual ao raio, então o raio é 1. Logo o lado do hexágono é 1. Bom? Bom, próxima questão, ele fala o seguinte: o menor valor inteiro de A, tá? Então ele quer o menor valor inteiro de A, o A menor possível, para que essa equação, né, não admita raízes reais. Então tem as opções: A igual a menos 5 quartos, B igual a 5 quartos, C igual a 1, D igual a 2. Bom, vamos lembrar o seguinte: para que uma equação do segundo grau não admita raízes reais, o discriminante tem que ser negativo, tem que ser menor que zero. Tá? O discriminante, os coeficientes aqui são A igual a 1, B igual a menos 2A menos 5, que eu já vou trocar os sinais aqui, ó. Já vou escrever menos 2A mais 5, tá aí o B, e o C é o A2, A ao quadrado, certo? Então, para que não tenha raízes reais, como eu falei, o discriminante precisa ser negativo. Então você vai ter que ter o discriminante sendo o B menos 2A mais 5 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é A ao quadrado. Então esse discriminante vai ser igual a quem? Aqui é um produto notável, vamos desenvolver. Ó. 25, isso é o quadrado de diferença, né? 5 menos 2A ao quadrado. Então, o quadrado primeiro, 25, esse vezes esse, menos 10A, duas vezes, menos 20A, mais o quadrado segundo, mais 25. E aqui nós vamos ter menos 4A ao quadrado. Tá? Deixa eu ver se está tudo certinho. Não tem um erro aqui meu. Tem um erro aqui meu, que é 25 menos 24, mais o quadrado segundo, que é o 4A2. Perdão aí pela falha. Tá? Esse é o primeiro, esse é o segundo. Então, esse cara vai anular com esse. E aí, o discriminante fica sendo quem? Menos 20A mais 25. Esse menos 20A mais 25 precisa ser menor que zero, negativo. Daí você conclui que menos 20A é menor que menos 25. Multiplica por menos 1. 20A maior que 24. Dividindo por 4, que é 25. 25, olha a falta de atenção. 25. Então, dividido por 5, você vai ter 5 quartos. Tá? Se o A precisa ser maior que 25 quartos, o menor valor de A, ele quer o menor. Tá? O menor tem que ser o quê? O menor tem que ser 5 quartos. Esse menor é o valor de A,
que faz com que esse delta seja negativo, é o menor possível. Tá bom? Legal, gente. Bom, pessoal, o próximo problema, ele fala o seguinte: o número de anagramas da palavra escola que começam por S e terminam por L é. Bom, a gente tem diversas maneiras de fazer isso. A primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte: o que é um anagrama? O anagrama, dado uma palavra, qualquer agrupamento movendo todas as letras da palavra é um anagrama. Tá? Por exemplo, se você escreve L, O, C, S, E, você formou um anagrama da palavra escola. Você escreveu do final para o início. Tá? Isso não faz sentido na língua portuguesa, mas não tem problema. Isso é uma palavra, é um anagrama. Perfeito? Muito bem. Então, ele quer saber o seguinte: quantos anagramas eu posso formar com as letras, né, com a palavra escola, sabendo que começam por S. Então, aqui tem que ser o S e tem que terminar por quem? Pelo L. Tem que começar por S e terminar por L. Então, uma das maneiras de fazer isso é nós pensarmos no princípio multiplicativo. Né? Se eu já usei o S e o L, para essa posição aqui, eu tenho 4 escolhas, porque eu tenho 4 letras sobrando. Para essa posição, eu vou ter 3 letras sobrando, porque eu já usei, por exemplo, o E. Vamos supor que eu tenha usado o O. Então, para cá eu vou ter apenas 2 e para cá eu vou ter 1. Então, pelo princípio multiplicativo, isso vai dar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso é a mesma coisa que o fatorial de 4, que é a mesma coisa que a permutação de 4. Então, você poderia simplesmente permutar os 4. Ah, mas eu não sabia permutação. Não sabe permutação? Eu posso usar o princípio multiplicativo. E quanto vai dar isso? Só fazer os cálculos. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Então, nós temos 24 anagramas. Então, a opção correta é a letra C. É um problema muito simples, né? Se ele pedisse quantos anagramas a gente pode formar, aí eu teria que perguntar quem? As 6 letras. Se a pergunta fosse quantos anagramas, sem restrição nenhuma, aí eu teria P de 6. Ou seja, eu teria 6 fatorial, o que vai dar 720. Mas isso é se ele pedisse quantos anagramas eu posso formar a partir da palavra escola. Não impusesse a condição de começar em S e terminar em L. Tá bom? Bom, o nosso próximo problema é um problema bem simples também. O que ele deu no problema para a gente? O problema de geometria, ele deu um triângulo. Esse triângulo é equilátero. Quer dizer, tem os 3 ângulos iguais e os 3 lados iguais. Ele deu o valor do lado 6. Ele quer essa área chamada de S e achurada ali. É fácil a gente perceber o seguinte: se nós calcularmos a área do triângulo, vou representar assim, ó, a área do triângulo
né, dessa área do triângulo, eu tirar a área do círculo, eu vou ter essa área, mais essa área, mais essa área. Só que elas são iguais. Então eu vou dividir por 3 e vou encontrar a área, o quê? A área que ele pede. Tá? Agora vamos pensar o seguinte. A área do triângulo é fácil ser calculada. Por quê? Uma das maneiras de calcular a área do triângulo é o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como o lado foi dado, 6, é 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Basta você substituir, né, esse valor 6, que é o lado, na forma da área. Tá? Isso vai dar 36 raiz de 3 sobre 4. Que simplificando, 36 por 4 dá 9 raiz de 3. Agora eu vou precisar da área do círculo. A área do círculo, ela é π vezes o raio ao quadrado. Eu preciso descobrir quanto vale esse raio. Tá? Tem diversas maneiras de calcular esse raio. Uma delas é o seguinte. Como esse triângulo é um triângulo equilátero, o ortocentro, o ponto de encontro das alturas, coincide com o incentro, que é o ponto de encontro das bissetrizes, que coincide com o baricentro, que é o ponto de encontro das medianas. Ora, uma das jogadas inteligentes é a seguinte, ó, se é o ponto de encontro das medianas, esse ponto de encontro das medianas, ele dista 1/3, né, da base e 2/3 do vértice. Então essa distância aqui é R e essa distância é 2R. Mas isso aqui, como é altura, então a altura ela é 3 vezes o raio. Beleza? Só que a altura do triângulo equilátero, a gente sabe que é L raiz de 3 sobre 2. Isso vai ser 3 vezes o valor do raio. Só que como o lado foi dado, isso é 6 raiz de 3 sobre 2. Ou seja, disso tudo, a gente vai tirar que a altura de qualquer triângulo equilátero é 3 vezes o raio do círculo inscrito. Então, 3R vai ser igual a 3 raiz de 3. Logo, o raio vai ser raiz de 3. Certo? Descoberto o raio, acabou o problema. Por quê? Eu vou ter a área. Quem é a área do círculo? A área do círculo é π vezes esse raio ao quadrado. Então, isso vai dar 3π. E aí você vai ter a área pedida. Qual é a área que ele pediu? É a área do triângulo, que foi calculado, 9 raiz de 3, menos a área do círculo, que foi calculada, 3π, dividido por 3. Ora, se eu separar isso em duas frações, eu vou ter 9 raiz de 3 sobre 3, menos 3π sobre 3. Ou seja, simplificando, 9 dividido por 3 dá 3, então 3 raiz de 3, menos 3π por 3 vai dar π. Então 3 raiz de 3 menos π é a resposta do nosso problema. Bom?
próximo problema nosso, ele dá um triângulo retângulo isósceles, quer dizer, esse cateto aqui, ó, lados que formam ângulo reto são catetos, x, x, diz que o perímetro é 2π e quer saber a área. É claro que essa área vai sair em função de π, tá? Quem já conhece sabe que isso aqui vai ser x raiz de 2, tá certo? Vai ser x raiz de 2. Mas quem não conhece, pode chamar, por exemplo, aqui de A e aplicar Pitágoras. Olha, quadrado da hipotenusa, A2, não é necessário. Quem já sabe pode ir direto. É x ao quadrado mais x ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual a quem? A 2x ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada, A vai ser igual a quem? A x raiz de 2. A maioria dos alunos, né, já sabe isso. E quando você tem um cateto x, outro cateto x, a hipotenusa é x raiz de 2. Tá? É desnecessário, mas a gente está fazendo aqui. Por outro lado, eu sei o seguinte, qual é a área que ele está querendo? É esse cateto x vezes esse cateto x sobre 2. É x ao quadrado sobre 2. Só que ele não quer em função de x, ele quer em função de π. Então o que você tem que fazer? Quem é o perímetro? X, esse lado x, mais esse lado x, mais a hipotenusa, x raiz de 2. Isso é o perímetro. Tá? Daqui eu vou ter 2x mais x raiz de 2 vale 2π. Perfeito? Colocando x em evidência, eu vou ter 2 mais raiz de 2 igual a 2π. E aí eu vou tirar o valor de x aqui, ó. Quem é x? 2π sobre 2 mais raiz de 2. Tá? E aí eu vou poder calcular a área que ele quer. Qual é a área que ele quer? Em função de π é x ao quadrado sobre 2. Então você vai pegar o teu x, que é isso aqui, ó, 2π sobre 2 mais raiz de 2, vai elevar ao quadrado e vai dividir por 2. Então essa área vai dar quanto? Vamos ver. Bom, aqui em cima vai dar 4π2. Aqui é um produto notável. Quadrado primeiro, 4, mais esse vezes esse duas vezes, 4 raiz de 2, mais o quadrado segundo, mais 2. Não esquece, sobre 2. Tá? Então, essa área vai ficar 4π ao quadrado, e aqui eu vou ter 6 mais 4 raiz de 2, que vai voltar aqui para baixo multiplicando 2. 6 mais 4 raiz de 2. Bom, claro que isso vai ter simplificações, né? Porque S vai ficar 4π2 sobre 12 mais 4 raiz de 2. Dividindo todo mundo por 4, você tem π, 12 por 4 vai dar 3, 3 mais 4 raiz de 2 por 4 dá mais raiz de 2. Aí, se você quiser, né, você ainda pode fazer uma racionalização aqui, ó. Multiplicar pela expressão conjugada. Conjugado de 3 mais raiz de 2 é 3 menos raiz de 2. Então, quem é que vai ser o S? A área π ao quadrado, que multiplica 3 menos raiz de 2. E na hora que eu fizer, né, esse menos esse, deixa
ver quanto vai dar, vai dar. Eu acho que eu fiz alguma bobagem aí. Acho que eu fiz alguma bobagem aí. Vamos dar uma conferida aqui rapidinho. 2x mais x mais x raiz de 2. 2x mais x raiz de 2. Coloquei em evidência. Substituir ali. Quadrado primeiro 4, mais 4 raiz de 2 mais 2. Dá 6. Né? Dá 12. Aqui ficou 8, ó. Ó, a besteira aqui, ó. 8, ó. 8. Então aqui tem um 2. Entra um 2 aqui e um 2 aqui. Aí sim. Vai ficar certinho. S igual a P2, que multiplica 3 menos 2 raiz de 2. Meu erro foi aqui, ó. 2 vezes 4, 8. Aí na hora que eu simplificar todo mundo por 4, vai dar 4 por 12, dá 3. 4 por 8 dá 2. Aí racionalizando, nós vamos chegar aqui. Tá legal? Perdoe a falha. Bom, pessoal, chegamos à última questão dessa semana do nosso projeto ESA Escola de Especialista, tá? Ele dá esse polinômio p de x menos 1 igual a x ao quadrado menos 2x mais 3. Ele quer saber o valor numérico desse polinômio p de x por x menos 3. Tá? Quer saber o resto. Então o que nós vamos ter que fazer? Uma mudança de variável. A primeira coisa a fazer é expressar esse x em função de uma letra. Por exemplo, v. Vou chamar x menos 1 de v. Uma mudança de variável. Aí o meu x vai passar a ser quem? A v mais 1. Tá? Então o que vai ocorrer? Quem vai ser o meu p de x menos 1? Ele passou a ser p de v. Porque x menos 1 é v. Então ele passou a ser pv. No lugar do x, eu vou entrar com v mais 1. Então v mais 1 ao quadrado menos 2 vezes v mais 1 mais 3. Então pv vai ser quem? Vai ser V2, produto notável aqui, ó, mais 2V, mais 1. Menos 2V, menos 2, a distributividade, mais 3. Então, moçada, PV vai ser 2V menos 2V vai anular, V ao quadrado, 4 menos 2 vai dar 2. V2 mais 2. Como é que é o valor numérico? O resto da divisão de P de x por x menos 3, isso é um P de 3. Então você vai fazer x menos 3 igual a 0, x igual a 3. Então o resto vai ser exatamente o P de 3. Então basta você substituir x igual a 3. Você vai ter 3 ao quadrado mais 2. Isso vai dar 11. Opção correta, letra E. Tá certo? Então, pessoal, assim nós encerramos dessa semana mais um capítulo do nosso ESA, Escola Especialista de Aeronáutica. Até o próximo, já com o Edinho.